Hoje vou falar de uma escritora que estuda o feminismo, que estuda as relações, a natureza feminina, as personas sexuais que envolvem o sexo e a natureza feminina, e é considerada uma grande feminista. Não dessa última onda, mas uma feminista mais clássica, Camille Paglia. Infelizmente, Camille Paglia não é muito estudada pelas feministas atuais, mas ela traz grandes contribuições para essa relação que nós sempre presenciamos entre masculino, feminino, violência doméstica, violência contra a mulher. O que é ser mulher? O que é ser homem, não é mesmo? Camille Paglia, Personas Sexuais, da editora Companhia das Letras. E não vou aqui me aprofundar no livro todo, mas farei apenas uma resenha aqui do primeiro capítulo, onde ela começa a diferenciar o que é cultura e o que é natureza. Primeiro ela descreve a natureza como no princípio era a natureza, fazendo alusão ao velho ditado bíblico, verso bíblico, que é no princípio era o verbo. Então no princípio era a natureza. A natureza é um poder que o homem não pode conter. É um poder que age sobre nós, independente do que nós construímos, do que nós fazemos. Ou seja, não há uma defesa totalmente com relação à natureza. A natureza ela age sobre todas as espécies humanas, inclusive o homem. O ato de produzir cultura é uma forma de distanciar o homem da natureza. A cultura, a civilização, é para o homem um estado de ilusão, onde ele se sente protegido da força da natureza. É aí que a Camille Paglia fala. Ela diz que o sexo é o natural no homem. E as feministas cometem um erro grosseiro. Grosseiro no sentido que elas acreditam que redefinir a sociedade, purificar os papéis sexuais e igualar os sexos vai trazer paz e harmonia entre o homem e a mulher. O feminismo acredita nisso. Ou seja, o feminismo desconsidera essa questão da natureza que age sobre o homem. O feminismo transporta esse problema para o outro sexo, para o machismo. Então, voltar à natureza, deixar que a natureza haja em nós, dar rédeas à violência e aos desejos. Camille Paglia diz que há elementos naturais na natureza humana que são suprimidos pela sociedade, pela civilização, pela moral, pela cultura. Falhando a civilização, falhando a cultura, e relativizando os meus desejos, os meus valores morais, os elementos que estão presentes na natureza humana, como a violência, o desejo, o instinto simples, ele é aflorado, ele vem à tona. Então a forma de conter isso é fortalecer a civilização. É justamente aí que o Rousseau erra. Porque ele inverte a situação. Como é que Rousseau inverte? Rousseau, ele pega a natureza e romantiza a natureza. E ele diz que a natureza é romântica, o homem é naturalmente bom e a sociedade que corrompe a natureza. É diferente do pensamento de Thomas Hobbes, por exemplo, e Camille Paglia. Camille Paglia ela segue a linha de Thomas Hobbes. É justamente ao contrário. É a civilização que nos protege. Rousseau vai falar que é ao contrário. Não é a civilização. A natureza é romântica, é boa, é benigna, e é a sociedade que corrompe.
Então, nós temos aqui dois modelos comportamentais, duas cosmovisões. A russoriana, em que fala que o homem é simplesmente bom naturalmente e a sociedade que corrompe. E do outro lado, o cristianismo. O cristianismo prega nas suas bases doutrinárias de que o homem, ele é naturalmente pecador. Então, o cristão, ele entende que a antropologia judaico-cristã reflete a questão da natureza pecaminosa do homem. E o homem precisa de um agente salvador para purificar o seu pecado original. Rousseau, ele rompe com isso aí. Rousseau, ele fala que o homem naturalmente é bom. Então são dois modos aí de pensamento, aí, duas cosmovisões. Mas é justamente ao contrário. É justamente interessante pensar que o estuprador, o homem violento, ele é violento não por culpa da sociedade. Ou seja, não é a sociedade que é criminosa. É ao contrário. É a condição social, cultural, que faz com que a violência natural do homem seja suprimida. Entende? Esse é o contexto de uma filosofia anti-russoriana. Existe nós temos uma violência, nós temos instinto, algo inato, mas isso é suprimido pela força da cultura, da civilização. Partindo por esse raciocínio, um estuprador, segundo Camille Paglia, o estuprador, ele é violento não por culpa da sociedade, mas por falha do condicionamento social sobre ele. É interessante isso. Se for pensar bem, existe um quê de razão no pensamento de Camille Paglia. Observe, é justamente no período onde as relações sociais, os valores estão fragilizados, é que aumenta o índice de violência. A gente pode ver isso onde? Na Segunda Guerra Mundial, nas duas guerras mundiais. O exército russo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando invade a Alemanha, o índice de estupro causado. Também, não precisamos ir na Europa e na Segunda Guerra Mundial para pensar sobre isso. Basta ver no contexto escolar. O Brasil é o país que lidera o ranking de violência contra o professor. Né? Se você comparar a educação atual com a educação de 50 anos atrás, você observa que hoje os autoritarismos, a autoridade do professor encontra muito mais fragilizada, né? O aluno tem muito mais espaço para criticar, para debater, para participar de reuniões do que antigamente. Agora, você compara o hoje com o ontem, dá para perceber por que o índice de violência aumentou. Então, é o contrário, segundo Camille Paglia, que é justamente a fragilidade da civilização que faz com que as forças da natureza bárbaras ressurjam, né? O sexo, ele é o ponto de encontro entre o homem cultural com o homem natural. Então, o sexo, ele é essa interseção aí entre a cultura e a civilização, entre a cultura e a natureza. E neste ponto aí, os valores morais, né, são confrontados com os impulsos naturais. Então, dentro desse contexto, o sexo, ele é poder. Né? O sexo é poder, a identidade sexual, a identidade é poder, porque Camille Paglia entende que o ser humano é um ser hierárquico. E tirar do homem essa hierarquia virá outra no lugar e muitas vezes pior. Dentro dessa linha de pensamento, o pensamento libertário, liberdade,
liberalismos, fazem parte de uma ilusão moderna. Tirando essa hierarquia natural do homem, o homem moderno acredita que será livre e liberto e feliz, mas não é isso que traz felicidade. Ao contrário, a necessidade de hierarquia do homem, né, é tão forte que, tirando essas forças culturais que realmente nos impõem valores e nos suprime aquilo que é bárbaro, né, natural, violento, nosso, o homem, tirando isso, ele não vai entrar em um estágio de felicidade, de liberação, de liberdade. Pelo contrário, o homem ele vai buscar novos meios de escravização, como as drogas, né, sadomasoquismo. Então, diversos outros fatores aí, práticas que vão escravizar o homem. Pois é isso, o sexo, ele é poder, segundo a Camille Paglia. Mas é interessante esse pensamento. A sociedade, a espécie humana, ela é hierarquizada. E tirando esses mecanismos de controle sobre a sociedade, vai ocasionar o quê? Liberdade, tudo pode, né? Liberação de tudo. A felicidade é a única razão de viver, então a pessoa faz o que ele quer. É justamente aí que aparecem outras formas de opressão, né? Nunca teve tanta gente em depressão como agora, né? No século XX, as doenças do século XX, depressão, uso de drogas, dependência, fanatismos religiosos, são formas também do ser humano suprir essa carência, né? Esse poder que age sobre ele. Então, o feminismo, ele não está errado quando ele diz que a sociedade tem mecanismos de controle sobre o indivíduo. Não, mas aí que está a questão. O feminismo não está errado por falar isso, mas aí que está em jogo. Olha, observe a contradição. O mesmo feminismo, os mesmos liberais que falam que o Estado é um pai tirano, são os mesmos que exigem do Estado uma mãe que amamenta. Então, é justamente isso mesmo. Quando novas formas de opressão, quando a opressão é tirada da sociedade, o controle, outras virão e mais alguma coisa. Então, dentro dessa linha de raciocínio, é justamente o controle social sobre o indivíduo que vai fazer ele superar a natureza que age dentro dele. Então, o feminismo acerta em dizer que há uma opressão social sobre o indivíduo, mas erra criticando, acusando a sociedade de machista, de opressora e de responsável pela escravização e submissão feminina, que na verdade é o contrário. É justamente a sociedade que protege a mulher, é justamente essas forças que suprimem a violência e o mal inato do ser humano que vai proteger a mulher, e não ao contrário, como elas pensam.